Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Se estiverem ouvindo, manda um sinal aí pelo chat. Sim. Isso aí. Boa noite, todo mundo. Sinal, obrigado. Estamos de volta com mais uma Pororoca. O pessoal vai entrando aí, tal. A gente começou 5 minutinhos mais tarde, porque sempre tem aquela bom senso de esperar um pouco o pessoal chegar, tá? Bom, a maioria que está aqui já sabe, tal, já conhece a Pororoca de alguma forma. A Pororoca é uma iniciativa da Megalo para a gente trazer discussões de fora para dentro, né? A gente, como agência, em um determinado momento, quando a gente fez 10 anos, na verdade, a gente se viu muito fechado no conforto ali da nossa sede, quando as coisas ainda eram físicas nesse aspecto, e a gente começou a se provocar sobre isso, e a gente entendeu que a gente precisava enxergar um pouco as coisas além das discussões de como elas aconteciam ali dentro. Assim, a gente criou a Pororoca, que ela tinha edições trimestrais no ano de 2019, com eventos lá na Megalo, e a partir desse ano eles começaram a ser mensais. E junto com isso veio essa pandemia que todos nós estamos passando, e que foi uma coisa boa para a Pororoca no final. Boa não, mas no mínimo interessante, fez a gente aprender bastante coisa, que a gente trouxe ela para esse formato digital, que já era uma ideia. Então, a gente já fez, se eu não me engano, essa é a quarta edição, não, a terceira edição digital. A última a gente fez um outro formato que a gente não gostou muito, porque dava pouca participação do pessoal e tal. A gente voltou aqui pelo Meet, né, que era o antigo Hangouts e tal, o Google Meet, para a gente poder ter uma pegada mais de conversa mesmo, de bate-papo entre nós. Então, enfim, essa é o formato da Pororoca. A gente gosta de falar com gente de fora, a gente está sempre buscando pessoas de fora para trazer outras visões para a gente e discutir e ampliar a nossa maneira de enxergar as coisas cada vez mais. E nesse mês, uma questão que foi muito forte para a gente, até a partir de uma entrega que a gente fez, que a gente tem conversado com o cliente, sobre como a gente consegue ser ainda mais eficiente nas entregas da nossa identidade, como a gente pode fazer com que elas realmente aconteçam, né? O quanto a gente tem que entrar no cliente, o que a gente tem que fazer no andamento do projeto, como que a gente pode melhorar esse processo para que ele seja fácil de ser implementado, que seja quase que natural, que todas as equipes envolvidas absorvam e assimilem essa proposta que a gente criou juntos com o cliente para cada de identidade, né, para a marca do cliente. E, bom, a gente veio conversando sobre isso e tal, e a gente pensou na Thaís Fonseca, né, que está aqui, ela vai aparecer já já. Na verdade... Oi, Thaís, tudo bem? Tudo. A gente conversou com a nossa equipe, com os nossos amigos e tal, aí o Matheus Menegatti, que também está aqui, eu vi ele por aí, a gente lembrou dele, conversou com ele, e ele indicou para a gente a Thaís, que já era amiga minha, a gente já se conhece há bastante tempo e tal, e é uma pessoa que
Hoje ela é head de estratégia na Marcas Consal, que é uma consultoria de gestão de marcas. Ela já atua com isso há 10 ou 15 anos, Thaís? A Sal tem 9 anos Sim, e eu tenho um passado aí híbrido, né? Que eu antigamente achava que era um limbo, hoje em dia eu acho que é um oásis, né? Mas que é essa sim. mistura aí há 15 anos atrás como designer, né? Em equipes criativas. E aí tem uns 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos, que fui migrando mais para o lado de estratégia e acho que o design não sai da gente, né? Então hoje Exatamente. eu carrego tudo. Tá É o tudo na nosso, mala. é o nosso berço, na maioria dos casos. E a gente convidou ela, ela super topou para bater um papo com a gente e compartilhar um pouco da experiência dela, né? Para a gente. Então, a ideia é a gente bater um papo sobre isso mesmo. A gente vai fazer o seguinte formato: a gente quer que vocês participem, que mandem as perguntas. Vão mandando aqui pelo chat, que a gente vai reunindo, e aí a gente joga algumas que são pertinentes já no andamento da conversa, que tiver no momento da conversa, a gente já traz isso à tona, e outras que porventura a gente não faça, a gente leva lá para o final da conversa, tá bom? Eu acho que é isso, eu quero agradecer a presença de todo mundo, e vamos lá, Thaís, se você quiser ligar sua Claro. câmera, acho que a gente pode começar. Tá ligada, vocês estão me vendo? Deixa eu ver, eu ainda não, deixa eu ver. Vocês estão me vendo? Eu falo Eu tô aqui. vendo, tá ligado. Tá bom. Enfim. O Aí, Hangouts às aí, vezes tem, eu já não estou vendo o Rodrigo, mas enfim, qualquer problema, vocês também aqui. Bom, sim. primeiro eu queria super agradecer, eu adoro essas trocas, adoro também ouvir de fora e que a gente possa aqui, de fato, ter uma troca. E aí, Rô, você me fez uma pergunta, né, quando a gente Isso. marcou esse papo, tinha uma grande pergunta aí desse tema de hoje. Você quer trazer um pouquinho aí de onde veio essa pergunta? Sim, eu trago sim, que é a grande questão ali do que a gente quer discutir agora. É a pergunta que a gente colocou ali nas peças para divulgar, né? Acho que isso resume bem. A gente resumiu isso com o que vem depois da entrega. Então, a gente, como agência, a gente faz alguns projetos, falar bem da própria agência não pega bem, mas eu acho que a gente entrega projetos bem consistentes, como de identidade, mas a gente sente que, às vezes, o cliente encontra dificuldade, e a gente também encontra dificuldades, de fazer com que a equipe e o próprio cliente assimilem e entenda realmente essa proposta de marca, de identidade, que a gente está trabalhando com eles. Então, a conversa é no sentido de o que a gente pode fazer né, o que a gente pode fazer como agência, como parceiro do cliente, como designers, né, na nossa maneira de pensar como designers, o que a gente pode mudar, como que a gente pode estabelecer uma parceria e estar imerso no projeto de antes, durante e depois, para que isso possa caminhar de um jeito cada vez mais, como eu posso dizer, fácil, né? Eu acho que a ideia é que essas coisas se tornem fáceis e intuitivas para o cliente, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da noite, o que a gente quer ouvir aí de Vamos você. lá, vamos trocar bastante. Primeiro eu pensei, né? Falei, se a gente trouxer uma resposta aqui, assim, bala de prata, a gente fica milionário, faz um livro e sai consegue, né? Mas desde o do dia que a gente conversou, né, para bater esse papo, comecei a refletir bastante, né, também sobre o tema, acessando, enfim, históricos, experiências vividas, me colocando muito no lugar, né, lá na época como designer ou como estrategista. Eu acho que isso é uma questão de gestão de projeto, né?
A Dori teve um comentário aqui, acho que do Samuel, que fala como é que a gente vai além do brand book, né? Eu tenho uma frase também que tem a maldição do brand book, né? Quem nunca viveu isso, né? Às vezes aquele Sim, lugar que a gente está ali muito quase celebrando o final de um projeto, né? Colocando tudo que a gente quer muito passar e deixar como recado final para um cliente, né? Tomara que todo mundo entenda o que tem aqui. Às vezes um brand book que dura um bom tempo para ser executado, e aí essa dor, essa angústia, porque a gente está ali tão apaixonado pelo projeto, tão imerso em meses, né? E de troca com pessoas, engajado, e logo na primeira leva a gente não vê muito daquilo acontecendo. Tô aqui, talvez a gente traga aqui os exemplos mais drásticos, obviamente não é em todo projeto que isso acontece, mas é dor para todo lado, né? É dor para a gente que criou, é dor para o cliente, uma agência de publicidade que é um eixo importante ali, quando a consultoria ou a agência não vai com mídia, né? Não vai com esse elo de comunicação. E no final, talvez em algum momento fala, puxa, o que aconteceu, né? Em que pedaço dessa jornada eu esqueci de explicar alguma coisa, ou esqueci de fazer algum encontro. Então, eu acho que é uma questão super atual ainda. E quando eu comecei a pensar muito sobre isso, Rô, também desde que a gente conversou, eu acho que tem uma forma da gente também se provocar a fazer novas perguntas, né? sim. E acessar menos os lugares que a gente já conhece, né? Então, muito nesse raciocínio, teve uma hora que eu parei e me perguntei, puxa, e se a gente aplicasse o próprio pensamento de design para responder perguntas como essa? O que acontece? Né? Porque o meu ímpeto ali, muito falando, quando a gente trouxe essa pergunta, eu comecei a acessar algumas respostas que eu já tinha, né? Puxa, todo mundo já fez aqui, né? Imagino que tem um monte de designers aqui, inclusive estou adorando ver um monte de carinha conhecida. Sim, Delícia, nesse mundo Covid, a gente poder estar se vendo, se encontrando aqui dessa forma. Mas eu acho que tem um momento ali muito de todo mundo já, puxa, mas o manual era digital, né? O manual estava pronto para ser renovado a todo tempo. Puxa, mas eu fiz um super treinamento no final. Puxa, mas então assim, com certeza, muitas boas práticas a gente já executou, né? sim. Talvez o que seja esse grande next step, e aí eu nem consigo dizer que hoje eu mesma já estou totalmente nesse mindset, é entender que, e aí é outra frase, quem me conhece já me viu provavelmente falando essa frase, né? Entender que quando a gente aplica o próprio pensamento de design para esse problema e a gente atua ali de fato com a tal da empatia, né? Se colocando no lugar do cliente, todo mundo lembra aqui de uma última reunião que eu estou fazendo a entrega do projeto, né? A gente, como quem, né, na consultoria ou na agência, está celebrando, pode sair dali para fazer um almoço e comemorar o fim de um projeto. Se você se coloca no mesmo momento no lugar do cliente, para ele mal começou, né? Para ele não começou, eu não lancei ainda, né? Assim, eu vou começar a ver isso tudo na prática, muitas vezes sem a agência a consultoria que trabalhou comigo, e pela primeira vez eu vou ali tirar as rodinhas da bicicleta e começar a rodar aquilo tudo sozinho, né? Ou com muito mais autonomia, ou com novos parceiros, né? Tem todo um momento ali de ir desplugando, né? Então, o raciocínio que veio foi, puxa, a gente olha para um projeto hoje com início, meio e fim, Sim, né? O nosso modelo, o modelo de agência de consultoria, que não é o modelo das agências de publicidade, muitas vezes com FII mensal, é um modelo de início, meio e fim. E da forma como marca se tornou uma coisa muito mais complexa hoje em dia, talvez não tenha fim, né? E aí começou muitos pensamentos, muitas questões, né? Tentando também imaginar processos e possibilidades alternativas para olhar como refletir sobre essa pergunta, né? Eu dei enfim, eu dei uma olhada no InVision, não sei quem costuma acessar o blog da InVision, né, aquela empresa que trabalha, tem plataformas, né, de UX, que tem uma comunidade belíssima de design em torno. É uma dica que a primeira, o blog da InVision tem conteúdo maravilhoso sobre design, sobre processos, sobre como enfrentar vários desses desafios. E aí tinha uma questão lá que eles trouxeram numa pesquisa, que é quando que um sistema de design não funciona, né? Eu tenho que olhar aqui para a colinha porque é dado, é número, vocês sabem que designer não vai muito bem com número, né? Então, uhum, eles traziam o seguinte, que 52%
de quando não dá errado. E aí não vai formar 100%, né? São ali drivers desse deu errado. Thaís, a Thaís caiu. Né? 42% tem um problema com a manutenção daquele próprio sistema. Então, acredita que, puxa, não funcionou porque ele está defasado, né? Não tem um pensamento de manutenção que me sirva. O próprio time em volta, né? O staffing. Então, será que o time que está cuidando desse sistema, desse design, desse sistema de design, às vezes é super... com muitas habilidades, mas não capacitado em relação a design, né? Então, 38% acredita que é muito por conta das pessoas que estão cuidando daquele sistema, e 35% porque não teve um executivo, né, que eles chamam de champion, quando você faz toda a compra ali da liderança, né? Não tem nenhum grande líder envolvido que comprou essa ideia, então, provavelmente isso tudo pode ir por água abaixo, né? Sim. Então, isso vai mostrando para a gente que cada vez mais, dentro da complexidade do mundo que a gente vive, né, que a gente fala, a marca é um sistema vivo. Então, é vivo e é vivo no sistema, né? E no sistema ele tem que estar integrado com outras coisas, né? Um sistema ele precisa de algumas camadas aí de complexidade quando a gente pensa em governança, né? Quem vai cuidar desse sistema? Né? Se ele não tem início, meio e fim, se ele é um organismo vivo, quais são os combinados, né, de papéis e responsabilidades? Quem vai cuidar do quê? Né? Então, acho que teve um momento que a gente conversou que você trouxe, tem uma tríade ali, né, de consultoria, cliente, agência. Se isso não está claro lá no início, como é que a gente vai operar ao longo dessa jornada, talvez se a gente só se encontre no final, funcione menos, né? Então, Sim. acho que tem uma Mas, série de sistemas e de rituais, né? E aí, quando eu falo ritual, fecho o olho, eu vejo até aquele slide quando a gente monta a proposta, né? Quando a gente monta um plano de trabalho, que a gente pode começar a olhar para isso e repensar alternativas, produtos, serviços, um começo diferente, um fim diferente e, quem sabe, até não ter fim, né? essa questão que você levantou de não ter fim, eu acho interessante. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num momento que a prática do mercado luta contra isso, né? Então, se você avaliar o mercado de publicidade, que então eles são contratos por tempo, não por job específico, em muitos casos, talvez a maioria, em design essa não é uma realidade ainda, né? Então, como que a gente consegue colocar para o cliente, né, mostrar para o cliente que a marca dele é viva, apesar da gente, se a gente voltar na minha pergunta, então eu estou partindo de um pressuposto que a gente fez um projeto de identidade para o cliente, então a gente percebeu a marca dele, as percepções positivas, negativas, a gente posicionou bem a marca dele, a gente criou um ambiente de marca onde ele precisa estar. Então, trazendo um paralelo até com o que você falou aí, é como se fosse, ou a gente falou antes até, né, dessa reunião, é como se fosse um meio digital, se você fizer qualquer ferramenta digital. Então, existe a ferramenta em si, mas ela vai ter que sofrer sempre melhorias, né? Então, existe a marca na sua essência e a marca sempre vai sofrer melhorias. Como que a gente muda essa cultura? Como que a gente trabalha isso no marketing, né? No cliente, para que o cliente entenda essa manutenção contínua, né? E eu até entendo que isso está um pouco depois até da pergunta de como que a gente implementa primeiro essa identidade, e depois é como a gente ajusta ela, né? Então, o que você pode... Total, eu acho que tem uma questão do modelo, né? E aí, de novo, eu volto pensando que no mundo em que a comunicação virou de ponta cabeça, né, que a gente viu, se a gente pode olhar também para a publicidade e pensar,
como formatos, né? Acho que a gente vê agências de publicidade entregando projetos de branding, agências de branding entregando comunicação, tá tudo ali tão líquido, né? Que eu acho que também tem um momento de olhar esses modelos, mas eu concordo que, né, não na prática, né? Olhando para hoje, quando a gente fala de modelos que são ali muito homem-hora, projeto início, meio e fim, início, meio e fim, né? Então, o não ter fim, ele exige ali quase que uma criatividade, né? O que eu tenho visto por aí, tá? Eu acho que tem um momento de trazer essa questão no início do projeto e não no final, né? Porque ou a gente toma um susto e se depara com isso, né? Do tipo, puxa, nem tudo que a gente implementou está acontecendo. Então, acho que uma primeira coisa é a gente puxar todo esse pensamento e premissas, e né, o que pode dar errado, qual a governança desse sistema, e aí tem um monte de questões aqui que a gente pode falar sobre o cliente, para entender e ter uma visão do início, né, do projeto, já tentando olhar para o todo. E aí, caso a caso, né, claro que depende do cliente, tem uma questão de maturidade de design, né, de cultura de design. Então, eu vou oferecer o que para esse cliente? Eu posso oferecer que, ao longo que o projeto vai rodando, eu vou capacitando o time dele para cada vez mais, e aí é um tema super legal que eu vi também quando a gente fala dessas equipes de produtos digitais, eles prezam muito porque todos têm uma linguagem comum, mesmo quem não é designer, né? Então, Sim. como que eu posso ir trabalhando ali ao longo do projeto uma evangelização, de fato, de times que, inclusive, não são de design. E aí, quando você fala isso, eu já consigo ver, são reuniões em paralelo com times, né, de outras equipes, tudo parece que vai ficando um pouco mais complexo, mas se a gente olhar aqui no final dessa etapa, né, a gente vai ter mais pessoas engajadas, mais pessoas sabendo o que está acontecendo, e olhar para caso a caso, né, dependendo ali da maturidade desse cliente, quais são os produtos e serviços que eu posso esticar um pouco esse relacionamento para garantir que o sistema está seguro, né? O que eu já vi por aí também, desde os treinamentos, e aí treinamentos que às vezes são muito restritos ao time de marketing e comunicação que já estão ali, trazer também treinamentos para pessoas que não são do design, trazer eventualmente algum encontro, né, encontros ali ao longo dos próximos 3 meses, 6 meses, para que a gente olhe o que está sendo feito e possa discutir em cima disso, né, e aí por experiências reais que a gente teve, às vezes nesse encontro pós-lançamento da marca, a gente já consegue ver um monte de erros, só que a gente vai olhar para esses erros e entender por que eles aconteceram, né, talvez alguma demanda que não foi prevista, né, talvez alguma solução que foi muito pensada ali do designer para o designer e a gente não olhou de fato para onde aquilo ia acontecer. E aí queria Sim. voltar no que eu trouxe lá no início, né, de que se a gente aplica esse pensamento de design para o início, né, para a gente tentar responder essa pergunta, a gente está falando de praticar de fato essa empatia, né? A gente fala tanto da empatia com o cliente do cliente, né? Qual que é a empatia com o nosso próprio cliente? Se colocar no lugar dele e entender a maturidade de design aí, não é no mau sentido, né? Se ele tiver uma baixa maturidade, eu tenho que dar um suporte X, né? Se é uma Coca-Cola, um Itaú, uma Natura, que já nada de braçada aí em muitos conceitos de design, de branding, de marketing, talvez eu tenha um suporte um pouco menor, né? Mas tem momento de empatia, tem momento do momento tentar ali ter um time de trabalho mais multidisciplinar, né? Assim, eu, enfim, já vivi alguns projetos que é tão mais rico, né? Quando a gente tem uma pessoa do comercial, né? Eu tive uma experiência em especial que a gente fez um workshop e a gente estava levando algumas pessoas, por exemplo, só para dar um exemplo prático, que iam ser apresentadas, né? E aí, a partir dessas pessoas, a gente ia desenvolver alguma solução, né? E aí foi muito interessante, porque foi exatamente assim que aconteceu. A gente trouxe o time comercial e alguns minutos antes ali a gente contou para eles como a dinâmica ia acontecer. Quando ele olhou a persona que a gente ia apresentar, uma delas, ele disse: não é, assim, essa pessoa não é exatamente né, com essas dores e com essas necessidades, enfim. E ali muito de quem está vivendo o dia a dia, né, de cara a cara com o cliente, e aí no caso o cliente do cliente,
a gente refez a persona e a gente entrou naquele workshop muito mais preparado, porque a gente teve ali, por sorte, alguns momentos antes no comercial. A partir dali, o agente comercial, por exemplo, é chave, né? Porque geralmente é um time que está bem longe, ele recebe materiais do marketing, né? Mas ele é Sim, ele é quem muitas vezes está justamente colocando em prática todo o trabalho de comunicação, branding, discurso de venda que está sendo criado, né? sim. Então, dentro desse modelo que tem início, meio e fim, talvez, se a gente se colocar mais no lugar do cliente no início, entendendo muito como a banda toca, né? Como que ele opera ali, o que acontece, né? Quando a gente sai desse processo, porque a gente precisa também, a gente tem orgulho de sair do processo, né? Também para e ver. Tenho certeza que vários também já viram isso. Quando a gente, ao contrário, vê o cliente implementando muito bem, a gente fala, gente, que tesão, né? Não tem recompensa melhor desse trabalho, desse esforço, do que ver o cliente também implementando muito bem tudo aquilo que foi feito. Sim. É. Mas isso a gente, o que você diz aí no final é assim, é uma coisa que de algum jeito a gente até sabe, né? Eu acho que a maioria dos designers, que é a importância da participação do cliente e a maior quantidade e a maior variedade de profissionais e expertises no projeto, né? Mas existe essa nossa... Por serem duas empresas, a gente acaba criando um distanciamento natural e até uma questão de entender ao meu time, e esse aqui é outro time, né? Ele não é o meu time e tal. Então, trabalhar essa integralidade, vamos entregar, vamos fazer juntos com o cliente. O que a gente pode usar de ferramentas práticas, por exemplo, para fazer junto com o cliente? Um exemplo, a Megalo, a gente tem um gerenciador de projeto que a gente gosta muito, a gente faz todos os projetos lá dentro, super discussões e tal, pergunta quantos a gente inclui o cliente, né? Então, tem uma coisa, existe essa possibilidade, né? Existe essa... E talvez essas coisas não sejam criadas por puro preconceito, assim como a gente achava que não funcionava todo mundo trabalhar em home office, né? Crenças Então, limitantes, né, que a gente fala. então, como que a gente pode fazer isso de maneira prática e como que também a gente faz com que o cliente se sinta engajado nisso, que o cliente não enxergue isso como um problema, porque o cliente também tem lá a rotina dele, as cobranças dele e a agenda apertada dele, e ainda mais se a gente quiser envolver várias áreas, não pessoas diretamente ligadas ao marketing, mas pessoas da equipe comercial, às vezes pessoas de, sei lá, de logística, de supply chain e tal, não sei. Como que a gente pode fazer com que todo mundo esteja engajado e participando ativamente do projeto, né? E isso vá além do workshop ali, dessa entrega que a gente precisa até mudar o nome, né? Talvez, não vamos fazer mais almoço de entrega, vamos fazer almoço de um novo nome. De recomeço, né? É, Ótima pergunta. Eu acho que, primeiro, é claro que a gente precisa entender qual o cliente que está topando esse formato mais colaborativo, né? Lembrando que, de novo, no lugar da empatia, cada cliente tem um perfil, tem um tipo de disponibilidade. É uma pergunta que geralmente a gente faz em início de projeto, né? A gente entende assim, assim, assim o plano de trabalho. Vocês vão ter essa disponibilidade semanal? Vocês vão ter esse momento de botar a mão na massa? E aí, vivendo também na prática, tem cliente que prefere receber a coisa mais pronta, e aí isso vai ter ganhos e perdas, né? E tem cliente que está pedindo para participar, né? Então, vamos considerar aqui primeiro esse cliente que está topando participar. Eu gosto de pensar que é tudo gente, né? E gente precisa de tribo, e gente precisa de ritual. E para criar uma tribo, a gente precisa gerar confiança, né? Então, às vezes é um lugar muito humano, muito simples, de encontros semanais, né? Encontros, e aí com muita consistência nesse sentido,
para que a gente se veja, troque, faça alguns combinados, né? E aí você criou um grupo de trabalho, que não é, né, o time da agência ou o time do cliente, é menos uma reunião e às vezes só como a gente conta, né, que vai acontecer esse encontro, né, que é parte do ritual dessa governança, desse plano de trabalho, é um time de trabalho, né? E ali muitas vezes várias pessoas já entendem que é desse time de trabalho que vai sair os resultados, né? Que precisa ser feito a 4, 8, 10, 12 mãos, e que assim fica mais rico, né? Então tem uma coisa muito importante que você está trazendo aí no início, que é assim, mostrar o valor desse processo. Porque muitas vezes ele, inclusive, vai dar mais trabalho, né? Às vezes dá mais trabalho a gente ficar em casa aí 2 semanas, né? Agora literalmente em casa, e fazer um projeto, e depois aparece, né, um dia, faz uma reunião e mostra uma grande apresentação impactante e linda, né? Mas eu acredito, né, eu tenho muito esse jeito de trabalhar que se eu fizer checkpoints, se eu fizer algumas perguntas, às vezes assim, for dummies, né? Quantas vezes a gente precisa tirar algumas dúvidas com o cliente e fazer ele participar um pedaço, né? Eu tive experiências recentes de abrir um Miro, né? Não sei quem conhece e usa essa ferramenta, mas nada mais é do que um grande mural com post-its digitais que você pode usar de uma forma colaborativa. Tipo, vamos montar isso aqui junto e aí a partir disso a gente vai sim chegar na tal apresentação bonita que apresenta para todo mundo. Então, para esse cliente que topa participar, eu acho que tem um lugar aí de ter rituais, governanças e combinados, né? Então, uma vez por semana, qual a ferramenta que a gente vai usar junto, né? Tem cliente que... E aí eu acho que nesse sentido, esse momento virtual ajuda, né? Porque até pré-pandemia a gente estava muito ainda na reunião e no e-mail, e talvez agora a gente se viu obrigado a ter um Slack, né? Ter um canal com o cliente, e de fato ter uma troca ali, porque se não for virtual, como será, né? Então, acho que a gente acelerou aí algumas ferramentas que ajudam muito e aproximam no fim do dia, né? E falando do cliente que muitas vezes não vai topar, né, porque não tem tempo, porque está menos interessado, e aí ele vai viver aí o ônus e o bônus desse formato, também, mesmo que a gente não esteja no dia a dia com ele, quais são os momentos-chave, né, que tem que ter ali uma aprovação, né, uma reunião em conjunto, para que esse processo tenha aí a participação mínima, né, que seja ali desse cliente participando junto também. Com certeza as entregas ficam mais ricas, né? E o que é legal, assim, e a experiência que a gente tem é que o andamento do projeto, eu gostei de uma coisa que você falou, é sobre, primeiro, se posicionar sobre a maneira de trabalhar, né, a maneira que a agência entende como o melhor formato para o trabalho, né? E agora, mesmo assim, essa divisão clientes que topam e clientes que não topam, às vezes ela não é tão ou sim ou não. Existem no cliente pessoas que são mais afim, né, de determinada estratégia e outros que pensam de outra maneira. Mas o andamento do projeto é uma maneira de criar essa cultura dentro do cliente, do construir juntos e também de que todo mundo está entendendo essa marca, né? Eu Porque... acho que tem... Desculpa, te cortei. Não, eu acho que é isso, porque eu acho que às vezes existe uma questão que a agência acha muito, nós, agência, achamos muito que nós somos os especialistas em marca, e o cliente acha muito que eu sou especialista do meu produto. E, na verdade, essas são verdades, mas isso precisa se misturar ali para chegar no resultado perfeito. Tanto a gente precisa entender muito o produto ou o serviço do cliente, quanto o cliente entender muito também de processos, estratégias para a gente chegar ao ponto certo, o ajuste fino ali da marca dele, né? Eu acho que onde a gente pode ganhar muito, né? E aí, claro, depende do cliente, tem cliente que está super acostumado com esses processos mais colaborativos, mas se eu pegar aqui a maioria dos clientes que já passaram, são mais corporativos, são mais tradicionais, né? Não todos, é claro, né? Mas assim, tem acho que pode ser muitas vezes também o papel da agência da consultoria de propor esses formatos
né? E aí, assim, né, ao longo do início, ou no meio do projeto, né, tem uma sessão de trabalho que a gente vai tirar isso do papel, né, que a gente vai pensar. E aí, quando eu trago isso, às vezes é pensando até questões que não estão ali diretamente ligadas ao sistema de identidade visual e verbal, né? Podendo, às vezes, estar entendendo quais são as pessoas que vão participar disso, que nesse momento podem contribuir também, né? Que não são designers, enfim. Eu acho que tem, do que a gente está trazendo, né? Se a gente pensar no início desse processo, e aí muito no combinado que não sai caro, mostrar o valor desse processo para o cliente mais colaborativo, e aí entendendo que na hora que você tem uma troca melhor, você vai capturar, e aí eu gosto muito também, de novo, trazer a história do pensamento de design, né, que ele diz ali que ele não é linear. Ou seja, ao longo do caminho, a gente pode mudar esse plano de trabalho, né? Eu posso ficar mais um pouco, eu posso treinar o pessoal que fica lá em Minas Gerais na sua operação, eu posso fazer uma sessão criativa, quando a sua agência for fazer a primeira leva de comunicação, eu posso estar na sala junto, né? Então, também entendendo, quando a gente tem mais troca, a gente vai conhecendo mais o outro, entender que a gente pode mudar o plano e o escopo, né, desse trabalho. Claro, aí talvez alguém tenha que pensar assim, puxa, mas e aí o valor que a gente cobrou? Também poder sentar junto e entender, né, se é uma substituição, se é um adendo, se a gente vai guardar um pedaço do projeto para depois, enfim. Ter essa abertura também, que é o que o Design Thinking ensina para a gente, né? Não é linear, a gente pode mudar e errar e aprender no meio do caminho, né? Então, como comunidade aqui também de designers, né, tem uma série de frases que a gente usa, né, de aprender, errar para, né, para aprender, enfim, aprender fazendo, né? Acho que isso tudo vale para a hora que a gente está ali num projeto de design também. Mostrar o valor desse processo, e aí, super importante, né? Tentar ao máximo levar essa discussão para lideranças mais altas, porque, enfim, uma questão, né? Marca cada vez mais uma questão de gestão também. Então, como que aquilo, em primeira instância, tem muito valor para a liderança daquela empresa, para depois aquilo poder virar cada vez mais uma cultura, né? E mostrar dado, enfim, tem alguns mecanismos aí que a gente pode lembrar mais de usar no início desse processo, né? Agora, como a gente... também um exemplo prático que aconteceu, a gente teve uma reunião ontem, levando para coisa prática mesmo. A gente tem um projeto rolando, um projeto bem grande, e que ele envolveu toda a análise do portfólio de marca do cliente, aí organizar essa arquitetura de marca em alguns pilares de atuação, que a gente também orientou quais deveriam ser esses pilares e tal. A gente resolveu toda essa questão, vamos trabalhar a identidade. A gente aprovou, fizemos algumas propostas, apresentamos a identidade, o diretor foi embora. O cara que estava encabeçando o projeto foi embora da empresa, né? Aí até doeu no meu peito aqui agora. Cara, E aí o projeto ficou, né? A gente falava com o marketing, ela falou, não, vai retomar, mas enfim, aí entrou pandemia e tal. O negócio foi voltar ontem. Graças a Deus, foi legal, os caras voltaram, falou, meu, é por aí mesmo, estamos alinhados e tal. Mas teve um grande grau de sorte nisso. Apesar, assim, a gente estava muito bem embasado por percepções que a gente trouxe na pesquisa e tal, mas tem essa figura. Essa figura, ela estava, né, o diretor, ele estava participando diretamente com a gente, mas os pares deles, a gente não conseguiu chegar, né, mesmo tentando. Aí a minha pergunta, dentro desses desafios, existe uma maneira da gente fortalecer o marketing e toda a conversa, assim, para que isso se torne da empresa, da agência e do cliente, e não de um indivíduo, para que isso não se... Porque as pessoas vão e vêm, né? E a ideia é que a marca, a essência da marca fique. Né? Quando a gente está construindo isso, como a gente faz
se sai um figura desse para a gente não encarar esse tipo de problema. A gente poderia ter que começar a conversa toda de novo, sabe? Total, total. Acho que, né, só verdades aí na sua fala. Algumas coisas me vieram na cabeça, né? Primeiro que a gente tem, sabe quando a gente pensa na gente mesmo, né, pessoalmente, tem coisas que a gente tem controle, tem coisas que a gente não tem controle. É. Então, a rotatividade lá dos colaboradores, de quem estava no time, a gente tem menos controle. A gente tem nenhum controle, né? Mas o que a gente faz quando isso acontece? Então, eu tenho visto com uma certa frequência uma mudança mais rápida de times, né, de líderes, ou às vezes o próprio time do projeto, com uma rotatividade maior, isso cenário Brasil, enfim, daqui a pouco a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Mas, primeiro, isso mostra para a gente que esse processo tão centralizado, e aí, puxa, mas eu não estava falando só com uma pessoa do marketing, né? Eu estava falando com várias pessoas, mas é isso que você trouxe. É um projeto de marca, né? Marca está longe de ser uma questão somente do marketing, como que a gente consegue também trazer para perto, e hora a gente vai conseguir mais, hora a gente vai conseguir menos, mas, né, um papo ali com o CEO, com o presidente, e seus pares ali de diretos, para que esse tema esteja ali a conhecimento de mais pessoas, né? Porque é isso, na hora que sai uma peça, né? E aí, de novo, voltando lá para o pensamento do design, todo mundo já viu aquela teia, né? Que quando o modelo é mais centralizado, uma peça cai, tudo desmorona. Quando ele está ali em pequenos hubs, um cai, alguns... E aí, quando você tem um pensamento um pouco mais em rede, as coisas se mantêm de pé. E aí, por isso que eu adoro esse pensamento sistêmico, né? Por isso que eu adoro pensar, não num projeto de marca, mas a gente está desenvolvendo sistemas de design, né? Sistemas de design. Quando a gente olha, né, para que tipo de designers tem conseguido trabalhar, não só designers, né, times, programadores, enfim, até pesquisadores, antropólogos, têm conseguido ter esse olhar de uma forma mais natural, paro e penso que são quem está cuidando de um produto digital. Né? Porque um produto digital é isso, ele não tem fim. Né? Um produto digital, se a gente baixa um aplicativo, tem uma equipe, né? Muitas vezes embedada lá dentro do cliente, né? Já é da própria empresa, e que tem... eles combinaram, né? Qual vai ser, quem vai cuidar desse sistema, qual é a governança, quais são os modelos de feedback, né? Porque é isso, eu também vou criando coisas que vão funcionando ou não vão funcionando, né? Então tem uma cultura de feedback muito forte. Tem esse buy-in de liderança, né, no momento zero. Que mais que a gente pode trazer? Tem alguns rituais, então são times de design que já entenderam que aquilo ali é vivo, né? E eles falam muito mais dos componentes de design, menos dos elementos do design, né? Essa tipografia é muito mais até o comportamento daqueles elementos. E aquilo é vivo, aquilo é orgânico, aquilo vai, né, em eterno modo beta, e aquilo vai ganhando novas versões, né? Quando a gente consegue chegar um pouco mais perto desse raciocínio, que é bem específico de produtos de design, desculpa, de produtos digitais, eu sei, mas leva a gente a pensar que, e se a gente descentralizar mais esse processo, né? E se a gente conseguir fazer com que aquele conhecimento não esteja só e tanto em uma pessoa, né? Aí eu volto, né? Tem a maldição do brand book, porque muitas vezes as pessoas nem acessam o brand book, né? Então, realmente precisa ser um tema e um assunto que precisa transbordar marketing, comunicação e quase está ali muito pertinho de cultura, né? Quase está ali pertinho muito de quem vive aquela marca, né? Quem vive o dia a dia daquela marca, cuida daquela marca. Então, se eu passo e vejo uma comunicação errada, eu vou lá e ligo para o marketing e aviso que tem uma aplicação errada, mesmo que eu seja de outro time, né? E aquilo vai ganhando cada vez mais corpo dentro de uma empresa. Então, vê como é diferente, né? A gente começar um projeto pensando, tem uma empresa nova, vou fazer o logo, vou criar um nome, ou antes, né, vou criar um nome, vou criar um logo, um sistema, vou criar algumas peças. Quando a gente fala desse todo, ele é bem mais complexo, né? Sim. E aí que entra alternativas, ideação de produtos e serviços que possam cada vez mais atender a essa complexidade, né? Que a gente está falando aqui, uma implementação de um sistema de design exige, né? Sim. Isso é uma coisa...
essa mistura que a gente tem que fazer, ela lida de muitas formas com várias configurações diferentes, né? Então, tem essa questão de a agência não faz parte do cliente, né? A agência é uma outra empresa, eu acho que isso já cria ali uma distância que é perigosa. E, além disso, tem uma coisa que a gente até chegou a falar, que eu acho interessante também. Se a gente não coloca, na minha visão, né, mas eu acho que você deve concordar, se a gente não coloca a equipe do cliente na construção de todo esse raciocínio e dessa entrega, se cria quase que uma equipe que vai torcer o nariz para suas entregas se essas pessoas tiverem mais ou menos as mesmas competências. Então, a gente tem clientes, e vocês também, com certeza, que tem designers que atuam lá, né? E designer é um bicho que adora falar mal do trabalho do amiguinho designer também, né? Então, eu acho que essa aproximação, ela vai rompendo alguns, né, alguns problemas que você pode vir ter depois, se ela acontece realmente desde o início, né? E se as coisas vão sendo aprovadas juntas. Então, por isso que eu falei até da ferramenta de gerenciamento de projeto, né? Eu acho que é muito importante que esses caras participem. Lógico que a gente pode perder algum tipo de eficiência nas aprovações, se tiver muita gente ali e tal, mas, cara, se esses caras participarem da questão, eu acho que ajuda muito, né? Então, aí eu volto a esse lugar humano, né? Tudo bicho gente, e a gente, no momento que a gente está conhecendo uma pessoa, precisa olhar no olho e entender se confia ou não confia, né? Então, como é que a gente faz isso? Chamar para conversa, né? Ter essa abertura, né? Como a gente falou, deixa o ego do lado de fora da sala Sim. e entender quais são os momentos de fato que a gente consegue estar junto para ter uma discussão, né? Às vezes de verdade, às vezes é um telefonema, parece velho, né? Falar telefonema, para call, fazer um call para tirar uma dúvida, né? For dummies, porque você sabe muito mais desse projeto, né? Da aplicação real do que eu, então. E aí, para mim, tem um lugar de, sabe quando a gente fala para o designer, levanta da cadeira, vai no supermercado olhar para a gôndola, né? Também tem um momento de passa a mão no telefone, passa a mão no WhatsApp e tentar ter essas conversas aí dentro, claro, de um processo, né? Mas para ser menos protocolar em algumas horas e de fato, e aí de novo, é o que a gente fala de empatia para o cliente. Se de fato você está interessado, ou, né, ou a gente está fazendo às vezes essa troca só para o cara achar que participou, né? De fato está interessado em aprender, se os dois lados estiverem de fato interessados em aprender, provavelmente alguma coisa boa vai sair. Outra frase maravilhosa que eu ouvi, já estou aqui na quinta citação, né? Adoro frases. Se você, às vezes, não vai muito com a cara de uma pessoa, tenta conhecer ela melhor, né? Sim. E que provavelmente isso vai mudar. Então, né, nesse lugar aí de talvez um estranhamento, e aí a gente está falando totalmente de território, né? Por isso que a gente fala papéis e responsabilidades, que pode ser com o designer do lado de lá, pode ser com um time, pode ser com a agência de publicidade, né? Essa rixa antiga que ainda bem, cada vez menos eu vejo. Tenho tido ótimas experiências com times de design, parceiros de comunicação, mas para a gente de fato entender, cara, a gente tem que ir junto para resolver esse problema, né? E aí muitas vezes, e aí de novo, é mais um desses papos lá no início, assim, cliente, é o seu papel dar papéis e responsabilidades, né? Deixar claro no momento quem vai fazer o quê, quando que a gente vai trocar, mesmo que eu esteja aqui te sugerindo um plano de trabalho, né? Isso precisa estar ali num combinado. E aí o cliente, como esse cliente, né, na cadeira de cliente, olhando para seus fornecedores, seus parceiros, também passar essa mensagem de como que a coisa vai acontecer, né? Mas eu tenho tido algumas experiências, assim, de na hora ali da troca, né? Até no mundo presencial aí antes, né? De uma hora você olhar e falar, puxa, né? Uma sala com 24 pessoas, do comercial, designers, cliente, agência, todo mundo junto, e falar, cara, tá funcionando, né? Tá funcionando. E aí o que eu falei, dá trabalho,
né? Dá trabalho porque é um processo que perde eficiência muitas vezes, né? Preciso fazer 2 workshops, todo mundo sabe, né? O recurso, né, de energia, de humano e tudo mais que a gente precisa investir num workshop, por exemplo, né? Mas eu já tive esse momento, né, de olhar e falar, cara, tá funcionando. A gente fez 2 dias, muita gente envolvida, parecia gente demais, mas assim, eu jamais teria trazido aquelas respostas, né? Porque era um papo de mercado financeiro, de muita profundidade técnica, e foi muito legal ver todo mundo junto ali, né? Então, assim, não tem a menor dúvida que quando pessoas passam por essa experiência, elas estão juntas ali defendendo esse projeto no final, né? Então, a gente está falando aqui quase de um chegar ali de novo num final que todo mundo entendeu e participou e tal, né? E a coisa também é quase como uma contaminação positiva, assim, se a gente se a gente coloca, né, em toda a conversa, todo o andamento do projeto, pessoas de áreas diversas, dentro de especialidades diversas dentro do cliente, eu encaro isso, se eu fosse ter que fazer um gráfico disso, é quase como aqueles gráficos que a gente viu do Covid, da disseminação, Da né? Um indivíduo, se isso tiver só no marketing, vai ficar ali fechado dentro dessa linha deles e tal. Agora, se tem todo mundo, um vai contaminando o outro ali, aquela questão de, né, dessa troca e tal. E aí, no dia a dia, dá para plugar 20 pessoas a cada reunião? Claro que não, né? Vira um processo que ninguém consegue tomar decisão nenhuma, mas quais são os momentos aqui nessa jornadinha? E aí eu volto, né? Minha cabeça rapidamente volta para o início, meio e fim, mas vamos fingir que a gente está aqui nesse modelo atual, né? Qual é o momento nesse plano de trabalho que a gente vai fazer boas trocas, né? Boas trocas, e aí, claro, que depende do projeto. E aí, nessa contaminação toda, do bem, né, contaminação do bem, também fica mais fácil descobrir projetos, novas continuidades, né? Também participei de um projeto que durou 1 ano, e aí foi desses projetos que muita gente foi se desplugando, né? Foi dando ali um desespero, mas a gente ia trazendo gente nova para o barco, mas num determinado momento do projeto a gente entendeu, né? E aí é um poder que os projetos de marca têm, e é muito legal a gente lembrar disso a cada projeto. Marca impacta muita coisa, né? Marca impacta a comunicação, impacta canal, impacta loja, impacta preço, impacta muita coisa, né? Às vezes a gente tem a chance de estar no lugar certo, na hora certa, participando de fato de uma transformação dentro de uma empresa, né? E eu lembro desse momento que a gente olhou e falou, ok, então para fazer isso tudo acontecer, nesse sonho grande, abriu-se 8 frentes de trabalho, né? Dessas frentes de trabalho, várias a Sal não tinha como atuar, porque eram questões muito específicas de planejamento de negócio, pricing e tudo mais, mas várias dessas frentes, né? E aí falando, era o quê? Era uma mudança de marca, era uma mudança de proposta de valor, era uma mudança de posicionamento que, para fazer isso tudo acontecer, que era diferente do que eles tinham nesse momento, ia ter que ter uma revolução no varejo, na comunicação, na relação com as marcas parceiras, né? Tinha uma série de tantos trabalhos e projetos que surgiram a partir daquela provocação, que montou-se aí, né, no lado Fence, montou-se quase que um squad, de verdade. Então, eram todas as pessoas que estavam envolvidas naquela mudança, tendo reuniões semanais para entender qual que é o teu pedaço, como é que está indo. E, assim, é zero simples, né? É complexo. A gente está falando de processo de gente. Mas, no final, assim, a empresa inteira estava trabalhando para aquela mudança de marca, né? Não era uma mudança de marca. Era uma mudança, um revamp de tudo, né? Sim. Foi um processo super rico, porque a marca foi o atalho e o estopim para uma série de projetos, né? Um monte de projetos novos que surgiram lá dentro. Então, às vezes a gente tem a sorte, né, de estar, de fato, impactando tanta coisa dentro de uma empresa, né? Sim. A Fê Calfá, beijo, Fê, ela levantou uma questão, né? A gente tem os clientes indiretos, assim, não é que a gente trata todo dia e tal. Nessa fase, para ter os caras, ela pergunta como a gente garante essa troca com os clientes, não só com os clientes direto, agora na pandemia, no isolamento. Tudo virtual, não tem como ser né, obviamente presencial.
Mas aí, Fê, eu diria que lá, se a gente puxar, né, para o que a gente está chamando ali desses combinados iniciais, e aí a palavra é governança, né? Como é que a gente vai olhar esse plano de trabalho, saber que tem momentos que são do time de trabalho e tem momentos que a gente vai ter que subir, né, para outras instâncias, ou momentos que a gente vai ter que dividir para o lado, com pares, né? Muito do cliente vai trazer essas perguntas, né? Ou vai trazer essas demandas. Mas é importante a gente saber que não é um projeto fechado ali no marketing. A gente está tão preocupado, às vezes, em atender o cliente, né, e ter as entregas corretamente, no tempo certo, com engajamento com aquele cliente, mas entender que ele é parte, né, ali de uma empresa que tem outras áreas, né, que certamente vão demandar sobre essa marca, né. Então, o que eu já vi por aí também é saber que tem encontros que vão ser de apresentação ou de troca com o time de trabalho, e de repente tem uma reunião mensal, bimensal, né, que a gente vai fazer uma apresentação maior para pares e times e áreas, né, assim, pra vocês irem entendendo o que está acontecendo, para vocês poderem contribuir, vocês poderem falar, lindo, mas isso não vai funcionar, né, enfim, conseguir ter ali e saber que mesmo que a gente não ofereça isso, isso é vida real, porque quantas vezes a gente já não recebeu, ou então um e-mail, né, falando, olha, está aprovado, né, puxa, mas aí o fulano viu, ou o comercial viu, ou alguém Sim. viu, e na verdade vão ter alguns ajustes, né? Então, saber que a gente queira ou não, né, o que a gente está entregando vai impactar muito mais áreas do que o marketing. O marketing é só o ponto focal ali, né, em algum momento. Sabe o que, para a gente, também a gente conversou disso antes, nas agências em si, na Megalo, na Sal, na Marcas Consal, todas as agências, a gente teve que criar rotinas para se ver, né? Então, e até uma coisa que eu implementei o Café Megalo também, viu? Obrigado pela dica, e foi muito bom. É isso, a gente tem criado rotinas para se ver. Se a gente traçar um paralelo isso com o cliente, né? E ainda mais agora com o cliente que não é o cliente direto, que está ainda mais distante, é mais ou menos a mesma preocupação, a gente criar processos e rotinas, claro, de algum jeito que não atrapalhe muito o cara se ele não é o cliente direto e tal, mas que existe essa prática para que ele faça um acompanhamento. Então, pode ser uma reuniãozinha mensal de 30 minutos, mas esse cara vai estar ali, ou quinzenal, enfim, esse cara vai estar. Outro dia um cliente pediu um e-mail de status, né? Porque era isso, eu queria dividir com meus pares, né? Que não estão envolvidos no projeto, mas pelo menos ele, né, e aí quando a gente olha, estava olhando justamente essas dinâmicas de equipes de produtos digitais, eles têm um plano de comunicação, né? Então, como que a gente se comunica dentro desse sistema de design, né? Desse projeto, dessas equipes? Então, né, poder ser como você está trazendo, um ritual virtual, que aí, rapidinho, mas ali vou fazer um status e apresentar alguma etapa. Às vezes é um e-mail, né, completão ali, um anexo que mostra algumas etapas, deixando um canal aberto para uma troca. E aí, de novo, a gente consegue imaginar que isso também depende do cliente, né? Assim, depende do ponto focal, falar, puxa, que legal, gostei dessa ideia, porque o último projeto que a gente fez, a gente andou até o fim, e aí no final ninguém vieram uma série de ajustes já na entrega, né? Então, se o cliente também provavelmente já vê valor nisso, né, é mais entender de novo ali na empatia qual que é o melhor jeito, né? Será que eles topam uma mensal, né, de 30 minutos para a gente apresentar ali highlights de onde é que a gente está, para onde é que a gente vai? Será que é um e-mail que a gente manda? Será que são materiais que a gente envia e vocês colocam a apresentação embaixo do braço e rodam internamente algumas validações, né? Mas às vezes o cliente está atento a isso e a gente pode provocar dizendo, olha, vai muito melhor quando as pessoas que vão ser impactadas, né, por esse projeto, mesmo que não esteja ali, porque concordo que a democracia o tempo inteiro pode atrapalhar o processo, mas que fiquem sabendo, né, falar, ó, você tem um canal aqui de troca para dar a sua contribuição, né, Sim, quase ali num modo de sondagem, né, da gente ir também ao longo do projeto mostrando um pedacinho aqui e ali para algumas pessoas que podem ir contribuindo, e aí no lugar humano, né, tudo bicho gente, as pessoas vão se sentindo de fato mais participativas, mais participantes, né,
ou mais parte desse projeto, né? Os projetos mais legais que eu participei tiveram um pouco disso, assim, muita abertura do lado de lá, um time que, aí como todo bom brasileiro, né, no final a gente está quase amigo realmente, saindo para tomar um chopp, né, e entendendo e conhecendo mais ali o problema de verdade, né, saindo ali do protocolo, e fala, puxa, então vamos fazer mais essa reunião, isso é importante, tá, tudo bem, a gente faz mais um treinamento aqui e ali, né, entendendo como é que a gente vai garantindo que no fim do dia todo mundo quer que aquele projeto seja um sucesso, né? Todo mundo quer. A gente está aqui falando tanto dos casos ruins, né? Para trazer um exemplo que lá na sala a gente tem um super orgulho e o Matheus está aqui junto com a gente, é da Belief, né? Que é um desses projetos que você conhece, uma marca de comida vegana congelada. A gente fez todo um projeto super estruturado, lindo projeto, ganhou prêmio em tom verbal, que é uma coisa difícil às vezes. E a gente tem super orgulho de ver como eles estão rodando, né, ali tiraram a rodinha da bicicleta faz tempo e estão rodando lindamente com todo esse sistema que tinha muita alma e que né, ali o necessário para ser lançado e foi ganhando novos componentes ali também para o dia a dia, né, para o varejo. Varejo não é para os fracos, né? O varejo exige esse pensamento flexível, modular, ágil, né, de criar e não ser sempre o mesmo, mas não perder a essência da marca, né? N desafios aqui que provavelmente muita gente já viveu. Isso é sistema, né? Isso é sistema de design, mas também é sistema, né, de como isso se implementa e se pluga em áreas, né, em outras equipes, às vezes internas, às vezes externas, né? Sim. A Thaís está perguntando, a Thaís da Mega, ela está perguntando se a gente tem que entender esse momento de acompanhamento com o cliente após a entrega como uma etapa já ser considerada desde o início do projeto. Eu acho que sim. Eu acho que na hora que a provocação aqui é olhar para esse projeto, né, mesmo sabendo que no modelo tem início, meio e fim, poder olhar que ele, na vida real, provavelmente não vai ter fim, né? A marca, o sistema, ele precisa continuar sendo tratado, cuidado, e é só a gente ver, né, gente, a quantidade, se você pega um manual, né, dos designers que a gente mais admira, um Paul Rand da vida, pega o manual da IBM, né, de malha construtiva, tem uns elementos que a gente nem usa mais, né? Se a gente pega um manual de hoje em dia, a gente está falando sobre motion, é tão mais complexo que é impossível a gente pensar que o que a gente entrega está pronto, finado, acabou, ninguém vai mexer naquilo, né? Isso é um pensamento que a gente tem que matar hoje aqui, né? Assim, a gente entrega algo que vai ganhar novas versões, né, que precisa ter uma super consistência ao longo de um tempo. A gente fala bastante isso para cliente, inclusive. Repita isso aqui insanamente até que, de fato, tem uma demanda de mudança, né? Não é que o sistema vivo não tem regra, né? Longe disso, mas tem uma série de diretrizes, mas entender que vão surgir demandas novas, desafios novos, e aquilo vai ter que ser renovado, né? Mas quando a gente olha para esse fim em fading out, né? Aqui eu acho que é o lugar da inovação, né? O lugar da gente olhar para aquele cliente, olhar para o que a gente tem dentro de casa e falar, como é que eu ajudo, né? Será que eu envio um mensageiro, né? Eu coloco uma pessoa da equipe que vai passar 3 meses lá nessa virada? Será que a gente vai se encontrar eventualmente para fazer alguma troca? Será que eu vou ter um canal de WhatsApp por um mês com esse cliente, né, assim, oficializado e ali pensando em horas, né, de troca de dúvida? Né? Tem uma série será que eu vou fazer uma campanha de lançamento, né? Mesmo que eu não seja de publicidade, mesmo que eu não seja de mídia, eu posso querer estar muito perto ali de uma campanha de lançamento que está ali de mão dada com marca, né? De mão dada com um discurso que acabou de ser feito, né? Onde é que cada agência, cada consultoria se sente mais à vontade para... tem agência que tem uma super facilidade em fazer evento, né? Então, poder estar mais ali perto de um lançamento de evento, na convenção, né, que às vezes, logo depois de uma mudança de marca, às vezes é o grande tema ali, ou uma parte, né, de um tema de uma convenção. Então, dentro do que o teu cliente precisa e do que você tem para oferecer, né, olhar como é que eu posso criar, e aí é inovador, né, de pensar fora da caixa mesmo, de como que eu posso criar produtos e serviços, rituais, dinâmicas, que vão garantir que aquele sistema, né, e aí a gente corta da nossa cabeça essa ideia de que
entreguei o brand book, acabou. Às vezes, para a gente até acabou, porque acabou um contrato, inclusive acabou mesmo. Né? Mas já saber que para o cliente nem começou, né? E esse é um belo de um contraste, como é que a gente pode ficar, e lá desde o início, inclusive, já mostrar esse pensamento para o cliente, né? Olha, a gente vai até aqui, mas fique já sabendo, né, que ali do meio para o fim a gente vai começar a falar no que você precisa para implementar isso tudo, né? E aí, de novo, a gente está falando de implementação, não só do lançamento, né, mas de fazer aquilo viver, né, no dia a dia, na comunicação, comunicações que são mais perenes, comunicações que são né, que um cliente que está ali muito em rede social, né, são outras dinâmicas ainda mais complexas. A comparação que você fez com um projeto digital é muito ilustrativo, né, nesse sentido, porque ele... É isso, ninguém vende um projeto digital sem vender lá qual é o nome, as horas de manutenção, suporte, de isso, de suporte. manutenção e tal. Perfeito. O digital está Então, e isso tem que estar num projeto de marca, que lógico que a gente não está querendo propor aqui que você vá, que as agências imponham para o cliente que ele tem que pagar a agência a vida inteira. Mas ele tem que ter na cabeça dele que isso é um processo contínuo, né? E que sempre alguma coisa ali vai ter que ser ajustada ou só observada para que volte para um caminho ali, né, para uma estrada ali que muda, né, que tem curvas para a direita, para a esquerda e tal, sempre precisa ali tá bem orientando isso. Eu acho que é bem importante você estar trazendo, que assim, como eu trouxe da Belief, né, assim, o nosso orgulho é quando o cliente tem autonomia, né, e vai rodar aquilo, Sim. e vai voltar depois com um projeto novo, né, com outra história, com a continuidade, e não ali num lugar de refém, né. Eu acho Sim. que é criar sistemas para criar autonomia, mas entender que, naturalmente, pela complexidade de tudo, a primeira leva, o lançamento, né, a passagem de bastão para outros fornecedores, né, eu posso ficar mais um pouco, né, eu posso estender esse suporte e estar ali muito pertinho na hora que essa história toda foi implementada. Né? Sim. Legal. Posso fazer uma intervenção, gente? Edu aqui, Thaís. Oi, Edu. Vou fazer um comentário. Tem uma pergunta aqui da Michelle também. Só comentar uma coisinha, Thaís. Desculpa ser chato. Acho que o seu fone está fazendo algum contato, dá um pouquinho de ruído. Perdão, quando você mexe. Não quero tirar sua mobilidade. Mexer, né? Oi? Se eu não mexo, fica tudo bem? Mas pode se mexer. Tenta. Tá coitada. Vai ficar travada, perdão. Vou fazer um comentário, né? A gente está falando muito de processo, de sistema, dos conceitos. O comentário então, acho que passa muito por... Tudo que a gente está falando passa talvez pelo fato da gente ter que repensar, não sei, ou pensar fora da caixa, o próprio negócio do escritório, da consultoria de marca, né? Porque não é só, se você mexe no processo, está mexendo provavelmente no seu core business, etc. Então, talvez a gente deva repensar não só como a gente entrega, mas talvez do nosso próprio negócio. Acho que toda a tua fala até agora me pontuou muito isso, a aproximação com a equipe de digital, quer dizer, não é só design digital, é um business que se organiza de uma forma um pouco diferente, né? Estou muito louco, você acha que tem relação? Não, eu acho que quando a gente pensa em tudo, de fato, de verdade, assim, né, que está mudando tanto a forma como a gente pensa publicidade, marca, comunicação, né, quase que tem um derretimento aí dessas fronteiras, né, que não a gente uma hora olhar e falar, talvez tenham outros modelos, e aí fala, será que é mudar o modelo inteiro? Pode ser mais difícil num primeiro momento, mas será que eu tenho produtos que vão ter um modelo diferente, né? Eu também vou testando isso. Então, assim, talvez aqui você já tenha tido alguma experiência aquela diferença de um cliente que estava ali muito confortável em você apresentar um cronograma de 9 meses, 10 meses, sei lá, e esse mesmo cliente volta 4 anos depois e fala, legal, eu quero aquilo igual, só que agora em 2 meses. Né? Então, puxa, se eu vou pegar o mesmo conhecimento, né, e fazer um ponto zip, e colocar em 2 meses, não quer dizer que eu só vou te cobrar 20% desse valor, né? Mas eu vou ter que repensar tudo, né? Vou ter que repensar equipe, alocação, vou ter que repensar o quanto que cada time se dedica,
né? E talvez aí formatos de remuneração diferentes, né? Porque talvez você não receba tudo que você receberia em 5, 6 meses de projeto, mas você vai receber o seu MVP para sair rodando, né? Pensar em alguns produtos que podem ser o início dessa mudança, né? E para usar o jargão, né? É sim a mudança de mindset, né? Legal. Eu falei, se a gente pensa, né? Há pouco eu tinha uma paixão enorme por fazer brand books. Falar assim, qual que era seu ápice, assim, que delícia, né? Primeiro porque eu vou estar entregando o projeto, segundo porque eu posso pirar aqui, fazer algo bonito, bacana e tá. Hoje em dia isso não existe mais, né? Você não leva o projeto, não é o brand book não é o projeto dentro do projeto, né? Ele tem que ser entregue ali rápido, funcional, online, ágil, editável, né? É outro formato. Então, eu acho que em breve, né? E aí eu acho que, Edu, que você está trazendo, a gente está vendo também muitos times de design se formando dentro do cliente, né? Então, adoro a autonomia do cliente, mas será que meu negócio não existe mais quando o cliente aprende a fazer sozinho e não precisa mais de consultoria? Acho que não, né? Acho que tem uma série de movimentos aí que a gente vê da Fiord indo para um lugar, ou de grandes empresas fazendo núcleos. Eu lembro que em 2010 a Coca-Cola fez um projeto que ele espalhou 5 pessoas no mundo que iam ser os embaixadores de design, né? Iam começar uma cultura de design dentro da Coca-Cola em 5 países diferentes aí no mundo, né? E eles tinham esse papel de começar a criar uma cultura de design cada vez mais forte dentro da Coca-Cola, que da porta para fora é puro design, mas da porta para dentro era uma empresa de bebida, logística e tudo mais, né? Então, né, porque tem a ver aqui também com essa pergunta aqui da Michelle de cultura, né, de design forte, eu acho que a gente tem que ir andando junto com essa evolução do próprio cliente, né? De novo, há 10 anos atrás, talvez vários clientes sabiam pouco sobre branding. Eu acho muito bom poder sentar numa mesa hoje e ter um papo muito maduro de branding de marca com os clientes, né? Então, quanto mais essa cultura de design tiver também no cliente, que a gente vai se adaptando a essas necessidades, né? E aí sim a gente chega num modelo diferente, né? Sim, não dá para negar que está tudo mudando, né? Assim, esse papo é até velho, assim, né? Só de falar essa frase, o mundo está mudando, já quero pular pela janela. O novo normal, né? Tudo está O novo mudando. normal, exato. Mas junto, a gente toma um susto, né? De falar, puxa, né? E eu falei pro Rô, essa discussão me fez pensar mais sobre isso e pensar, puxa, talvez aquela frase que eu falava de brincadeira, né? Que o projeto, quando para a gente termina, para o cliente estar começando, ela não é só uma piada, ela é real, ela é verdade, né? E aí o quanto que a gente muda os formatos e o que a gente entrega para não ver, é meio quase terraplanista, né? Não acaba. Assim, você tem que conseguir já ver desde o início que a coisa você entrega, faz uma entrega importantíssima, né? Que tem uma grande mudança, mas que aquele sistema vai se manter, né? Então, a resposta para a Michelle não é para trabalhar dentro das limitações. É para a gente fazer um trabalho junto com o cliente, contínuo, para que ele entenda ali, absorva a essência, entenda, né, o branding e, e rompa com essas limitações, né? E aí é um produto, por exemplo, só para dar esse exemplo aqui também da pergunta da Michelle, quando a gente pensa em consultorias de inovação, né, que está ali coladinho com design, mas também é outro bicho. Existe uma entrega, um produto, que é você formar times criativos dentro das empresas, né? Por que isso não pode ser um trabalho também de uma agência de design, né? Exige outro pensamento, né? De uma forma um pouco mais de metodológica, de formato de trabalho, né? Mas é esse tipo de evolução. Na hora que o cliente está mais maduro, né? Eu posso ser o parceiro que vai ajudar a entender mercado, transformação de marca, posicionamento e ajudá-lo também numa implementação de uma cultura de design mais perene, né? Ou pelo menos ser o início dessa história, né? E de novo, alguns clientes vão estar mais abertos para isso nesse momento, outros menos, né? Sim. Mas não raro a gente chega aí no fim, né, de um projeto e entende que não vai ter nem agência, é o próprio cliente que vai implementar isso tudo. Né? Então, o que você deixa, né? Olhar e falar o que você está deixando de verdade para esse cliente, além de um brand book maravilhoso, né? Bom, Edu, quer provocar mais alguma coisa aí?
Não, acho que só fechando o que eu tinha perguntado, né? E, gente, pessoal, mandem perguntas aqui. A gente às vezes demora, mas a gente abre, tá? A gente se Só mais empolga, né, 10 gente? minutinhos, Eu hein? queria aproveitar e dar trabalhar em cima disso, tá? E só um último comentário você falou, a gente vai desenvolver clientes, né, e etc. Agora, o que sobra para a gente fazer, né? Acho que a gente está muito acostumado a entender de que aí eu faço isso, enfim, a gente já discutiu essa 1 hora aí e tanto, né? Eu estou acostumado a fazer isso, te entrego isso, eu te entrego design, você se vira para implementar, e etc, né? Eu acho que tem muito a ver, como você comentou, as agências de publicidade, por exemplo, os próprios times de design que começam a trabalhar com inovação, começam a trabalhar diferente, em cima daquilo que eu falei de pensar o negócio de design de forma diferente, né? Então, assim, entender também, sei lá, se colocando no lugar do cliente, tentando entender o que interessa para o cliente fazer dentro de casa. Tem isso também, porque o cliente às vezes não quer, não faz parte, não vou desenvolver uma equipe e vou pagar, né, horas ali, vou ter salários, eu tive uma equipe só para implementar. Então, muitas vezes há um espaço de um certo outsourcing, não sei, esse espaço das agências assumirem, né, essa implementação, ou na gestão mesmo, né, não só implementar, mas, digo, continuar, como é que está evoluindo, né? O meu brand equity está acontecendo de fato, como é que te mede isso, né? Nem sempre o time de marketing é capacitado para isso, ou vai ter, sei lá, ter interesse em desenvolver essa demanda. Às vezes eles estão mais preocupados com demandas de curto prazo, de repente pode caber ao escritório, à consultoria, pensar mais em longo prazo, né? Perfeito. É uma provocação, né? E aí eu acho muito legal você trazer que é o seguinte, uma empresa, vou chutar aqui, que vende sapato. O que ela sabe fazer muito bem, vender sapato. Tem uma fábrica, né, tem lá os fornecedores de couro, borracha, etc e tal. E aí o mundo vai mudando, né, aqui no nosso clichêzão, e aí o cara, de repente, precisa virar uma agência de conteúdo, porque disseram para ele que a marca dele não vive só de falar de sapato, ele precisa falar sobre moda, lifestyle, ir mais longe, né, uma série de possibilidades aqui. E aí, de uma hora para outra, né, eu já vi isso também numa outra fala, que, puxa, eu era só um empreendedor, criei um negócio de sucesso, mas me avisaram que eu tinha que virar youtuber, fazer gestão de rede social, ser muito bom com gente, fazer uma cultura incrível, né? E aí, de repente, o cara acaba tendo que deixar de fazer o que ele faz direito, que é justamente fazer o sapato. Então, acho que tem isso que é, de novo, na empatia, né? Que o cliente está afim de fazer, às vezes ele não tem interesse, né? Se não quero botar recurso. E aí, será que eu tenho que criar um sistema mais sustentável, né? Que assim é plug and play, é modular, é fácil, é simples. Eu estou repetindo uma série de fórmulas e, by the way, você faz isso tudo no PPT, no Word, né? Também só de falar essas palavras, os designers todos já têm vontade de falar pela janela, mas já viveu o projeto que, assim, você pode, por favor, me entregar o template do cartão em PPT? Você respira fundo, né? Fala, claro, se você for usar esse, né? Se eu fizer um bom template e esse for a ferramenta que você vai usar para fazer bons cartões para quem chega, do que cada um criar o seu com emojis, etc e tal, ótimo, né? Então, também criar eu ouvi, isso era um artigo antigo até uma vez do Rico Lins, né, que ele falava sobre você criar projetos sustentáveis, né? E aí é o seguinte, criar algo que o cliente imprime na impressora dele, sabe? Né? Criar, e com pouca tinta, by the way, também, né? Então, tem o racional de cada caso é um caso, né? Mas é isso, o que ele precisa depois, né? Se a gente está aqui chegando na conclusão de uma entrega, o que ele precisa depois, né? Não projetar para o mundo ideal, né? Para o mundo real, né? Exatamente, exatamente. Legal. Bom, vou tentar aqui fazer um resumo da nossa conversa. Eu acho que a gente falou muito primeiro, né, da agência, nós como agência de design, já chegarmos com essa cultura e explicar isso para o cliente, né? Olha, a gente trabalha dessa forma, a gente imagina que as coisas têm que ser assim, a nossa ideia é que a gente faça com o time diretamente ligado reuniões semanais com outras áreas, com pessoas chave, quinzenais e tal, a gente chega nessa cultura nesse cliente com uma cultura de equipes multidisciplinares e o trabalho em construção coletiva, né, para que a gente crie aí todo mundo vá absorvendo, né, essa essência da marca que vai ser construída nesse projeto.
E que depois disso a gente não faça mais almoços de entrega, que a gente faça almoços de recomeço e que a gente já tenha isso também, né, negociado mesmo. Tô falando do negócio negocial, né? Até o Edu, quando fez a pergunta, Edu, você falou, a gente tem que repensar, a gente está repensando a entrega, a gente tem que repensar os nossos processos, tudo isso sim, vocês falaram, mas a gente também tem que repensar dentro dos processos o antes, né? Como a gente vende, quando a gente está na negociação com o cliente, né? Como que a gente vai mostrar que essa coisa acontece e o que é necessário para isso. Eu acho que isso é um resumo do que a gente conversou, é assim que eu vi. Acho que sim, acho que eu sou geminiana, eu vou abrindo um monte de abas, né? Mas acho que ficar essa história de primeiro mudar esse mindset de, né, início, meio e fim, mesmo que o modelo ainda peça esse formato, saber que pode ser início, meio e continuidade, né? Tem um momento ali de uma entrega super importante, que inclusive precisa ter impacto e cara de entrega, né, de virada, muitas vezes para um cliente. Lembrando que aquilo impacta um monte de coisa, mas saber que aí, olhando muito, aprendendo com times de produtos digitais, né, que é versão beta, versão 1, versão 2, atualizações que vão acontecer ao longo da implementação, a importância de você mostrar o valor desse processo, que às vezes é mais complexo, mais trabalhoso no início, né, que processo é esse? Com essa governança, né, que traz mais gente para o time, não só o marketing, que a gente pode ficar tranquilo de mudar o escopo em algum momento do projeto, né, desde que tenha ali uma conversa clara também sobre o que eu estou te entregando a mais, o que eu estou deixando de te entregar, né, nesse depara. E aí eu acho que tem um lugar de novo, voltar ali a todos esses princípios de design e tentar aplicar, né? Tentar aplicar para o próprio, é meio quase Inception, né? O pensamento de design dentro de um projeto que tem um pensamento de design, né? De fazer algumas perguntas ali no início, porque o que vem depois da entrega, de verdade, a gente não sabe, né? Depende de cada cliente. Mas se desde o início até o fim a gente saber que a gente é parte dessa implementação também, né? Que assim como uma agência de publicidade começa a fazer um projeto de design, a gente também pode começar a ter mais impacto em entrega de comunicação, né? De comunicação interna, de engajamento, de alguma pesquisa, né? Que possa acontecer no pós-lançamento, né? Aí é olhar para cada agência, cada consultoria, cada profissional e falar o que eu tenho, né? O que eu tenho, o que o cliente precisa, né, que vai ter valor aí nessa troca para criar, inventar um processo, inventar um produto, inventar um serviço que vai ser útil, né, que é muito que a gente fala na sala também. Sim. Né? Eu E acho aí que fica essa dica do InVision, né, a gente consegue fazer várias leituras desses processos de times de produto digital e tentar imaginar o que seria, né, se a gente tivesse uma rotina de feedback, né? A gente detesta ajuste, vamos falar sério. Ajuste é feedback, gente, né? E cultura de feedback é positivo. Então, ter uma cultura de feedback, né, de melhoria ali também ao longo do processo, depois dessa entrega, né, para ir evoluindo nessa entrega, né? Isso aí. Du? Perfeito, só tenho a agradecer, Thaís, obrigado demais esse papo. Imagina, obrigada a vocês. Fizeram sair fumaça do meu cérebro. Não, mas a ideia é essa, é a gente fritar aqui a cabeça mesmo para chegar a algumas... A gente não chega a conclusões, né? A gente chega a possibilidades. Possibilidades, eu acho que é isso mesmo. Eu gostei muito do que você falou no final, que a gente não sabe o que tem realmente depois da entrega, né? Mas existem essas possibilidades do que a gente enxerga como alguns processos interessantes para que ela seja bem implementada e isso vem de muito antes, mas muita coisa pode acontecer, então a gente tem que trabalhar sempre todo mundo muito junto, assim, no final
é isso, somos designers, comunicadores, sempre trabalhando para melhorar cada vez mais a nossa comunicação com os nossos clientes e todo mundo envolvido com os nossos projetos, né? Isso aí. E solucionadores de problemas, né? De problema. Legal, Thaís. Eu agradeço muito também. Acho super obrigada, gente. Adoro essas trocas. De novo, né? Repetindo aqui, adorei ver carinhas conhecidas e outras que eu não conheço ainda, mas essa troca é sempre muito bom, né? De falar de design, falar de estratégia, falar do que a gente não pensou ainda. Sim, é isso aí. A gente, mês que vem tem mais. A gente até já discutiu essa semana. Talvez a gente pegue um gancho aí de uma conversa que vai ser um pouco uma sequência disso, né? Mas a ideia é essa. Vamos estar sempre conversando com todo mundo. A gente aprende muito com outros profissionais, assim como a gente aprendeu contigo hoje. Obrigado. Pessoal, fica de olho aí. Quem se inscreveu vai receber um conteúdo depois aqui do que a gente conversou aqui. E um momento que eu tenho uma certa vergonha de ser blogueirinho, mas siga a gente nas redes sociais, lá vai sair algumas coisas legais também no LinkedIn, tá bom? Obrigado a todo mundo aí, obrigado, Edu, pela força, obrigado a Aline, que está por trás, dando uma força para a gente, a Thaís da Megalo e principalmente a Thaís Fonseca, que deu vários toques, uma aula muito boa aqui para a gente. Legal, valeu mesmo. Super obrigada, um beijo grande. Não desistamos. Isso Jamais. aí. Se cuidem. Vale a pena. Não desiste, não mudem de profissão. Vamos que vamos. Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.